responde para mim por mensagem se está todo mundo me ouvindo direito. Sim, Valéria disse que está me ouvindo. Todo mundo está ouvindo direitinho? Ansiosa para a aula de hoje. A Tayane levantou, deu um joinha, está ouvindo, todo mundo está ouvindo. Conta para mim quem estava no primeiro dia de aula, quem estava no segundo dia de aula, o que tem sido para vocês esses dois, o que foi, na verdade, né? Esses 2 primeiros dias de aula. Eu estava, foi transformador. Quem mais, gente? Escreve para mim por mensagem. Ansiosa para hoje, não queria que acabasse. Talvez não acabe, quem sabe. Gente, escreve para mim por mensagem o que tem sido para vocês esses 2 primeiros dias de aula, como que vocês têm se sentido. Deem aí um feedback antes da gente começar realmente a nossa aula. Vamos lá. Não me deixem falando sozinha. O que vocês têm achado das aulas? A Valéria já se manifestou. Como vocês têm se sentido? Tem alguém que não estava aqui no primeiro dia e no segundo dia de aula? Responde para mim por mensagem. Se alguma de vocês não estava aqui. Se você não estava aqui no primeiro e no segundo dia, já me fala de onde que você está falando. Eu quero te conhecer. Gente, tem... Meus pincéis estão aqui ou não? Ah, tiraram meu... Ok. Belo Horizonte. Valéria, esse é o primeiro dia aqui? Janete? Não, nada. Pode deixar, pode ficar tranquilo. Tenho me sentido muito edificada, principalmente no primeiro dia. Foi sensacional, né? O primeiro dia. O primeiro dia foi bem espiritual mesmo. Hoje a gente, desde ontem, na verdade, a gente está caminhando também mais para uma parte um pouco mais emocional, porque a gente realmente, a intenção aqui é trabalhar não só o espiritual, mas também trabalhar o emocional. E hoje, como todo mundo sabe, o tema da nossa aula é autoimagem. Autoimagem. Oi, Thaís. Thaís Oliveira está participando. Thaís, escreve aí para mim como que você tem se sentido nos 2 primeiros dias de aula até agora. Conta aí como que você tem se sentido, como você se sentiu, na verdade, né? No primeiro dia de aula e no segundo dia de aula. Escreve para a gente aí, Thaís. A Thaís é minha mentorada, gente. Minha aluna. Thaís Oliveira. E a gente já vai começar, gente, a nossa aula sobre autoimagem. Esse é um tema super importante, porque se a sua autoimagem ela não está ajustada, a autoimagem é algo que pode, assim, destruir a sua vida completamente, destruir os seus sonhos, impedir realmente que você alcance tudo aquilo que você gostaria de alcançar. Tudo por causa da sua autoimagem desajustada. Então, esse é um tema extremamente importante e eu, no lugar de vocês, se vocês ainda não estão com papel e caneta na mão, eu sugiro que vocês peguem antes que eu comece o conteúdo de fato. Thaís, me senti muito bem, foram aulas excepcionais. Não me canso de dizer o quanto sou grata por ter conhecido você. Obrigada, Thaís. Valéria Costa, enviei para as minhas amigas. Muito bacana. Quero que todas vivam essa transformação que estou vivendo. Muito bom. Que bom, Valéria. Fico muito feliz pela sua vida. Eu fico muito feliz de você estar se transformando. Vamos enviar para as amigas, gente. Isso aí. Karen, quantos minutos a gente já tem de live no Instagram?
6 minutos? Ok. Então, vamos lá. O Bueno não entrou ainda, né? Bueno? Ele está aqui, pessoalmente? Que maravilha saber que o meu convidado já chegou. Gente, autoimagem nada mais é... Vamos começar a aula agora. Se você não pegou papel e caneta, pega papel e caneta, porque não tem como assistir uma aula dessa sem anotar nada. Você precisa anotar para que depois você corra lá no seu caderno para você relembrar tudo aquilo que foi dito aqui. Luciana está participando. Boa noite, Luciana. Seja muito bem-vinda. Então, autoimagem, gente, nada mais é... Fecha as mensagens aqui para mim, por favor. Pode fechar agora. Fecha. Ok. Ok. Fecha tudo para mim. Aí. Ok. Gente, autoimagem nada mais é do que a forma como nós nos enxergamos. A forma como a gente se vê. No final da aula, hoje eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem perguntas no final da aula, tá? Mas somente no final, tá? Para a gente realmente não perder o time. Então, autoimagem é a forma como a gente se vê, como a gente se enxerga. E a forma como nós nos enxergamos, como nós nos vemos, é exatamente a mesma forma que os outros vão enxergar a gente. Eu sei que você muitas vezes reclama e fala, nossa, o fulano veio e fez isso e aquilo comigo. Na verdade, quando uma pessoa se aproxima de você e confirma algo que você já acredita, na verdade, as pessoas se aproximam de nós e falam para nós as coisas que nós já temos dentro de nós. As pessoas somente confirmam aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. É exatamente assim. E aí a gente culpa tudo e todo mundo, quando, na verdade, as pessoas só estão confirmando aquilo que nós acreditamos. As pessoas só estão confirmando a maneira como nós nos enxergamos. O mundo nos enxerga como nós nos vemos. Se tiver dado 10 minutinhos no Insta, você pode encerrar a live lá, tá? E pede para todo mundo vir para o Meet. Então, as pessoas nos enxergam como nós nos vemos. Tá, Moab, mas como que essa minha autoimagem é formada? De onde que veio isso? A autoimagem, ela vem sendo construída desde que você é uma criancinha. Desde que você é pequenininha ali. A sua autoimagem, sua imagem, ela vem sendo construída. Essa, através daquilo que você está ouvindo o tempo todo. As pessoas ali, o ambiente que você vive, que você convive, tudo isso vai te ajudando a formar a forma como você se enxerga e como você se vê. E eu já quero chamar aqui o meu convidado, apóstolo, terapeuta e psicólogo, um dos meus mestres na terapia, Bueno Júnior. Valoriza essa live hoje, gente. Valoriza essa live, porque o homem é difícil para arrumar um horário com ele. Uau, desse jeito eu vou te dizer, viu? Aí o passe aumenta. Tudo bom? Gente, boa noite. Que bom estar com vocês. Parabéns por esse projeto, doutora Moab. Você está fazendo algo extraordinário. Amém. Porque você não está apostando num projeto. Você está compartilhando um testemunho. Porque eu, gente, conheci as versões da Moab. Eu conheci, desculpe minha expressão, a Moab que se sentia uma ninguém, prima da coisa nenhuma, e essa Moab que vem sendo construída, que vem sendo transformada
Então, o que ela está entregando a você e o que ela compartilha com você não é fruto de pesquisa, não é fruto de cópia, não, é um testemunho pessoal. Então, eu tenho uma alegria muito grande em poder dar uma pequena contribuição. Não é muito fácil, porque é um lugar que a gente não tem lugar de fala, né? Falar no universo feminino, aqui é muito de mulher para mulher. Então, a fala de um homem, claro, tem a graça de Deus, tem a misericórdia de Deus, mas a expertise que uma mulher tem para trazer esse conteúdo desafia a gente a falar. Mas estamos aqui para compartilhar daquilo que a gente também tem vivido e que Deus tem colocado no nosso coração. Mas, mais uma vez, parabéns por esse lindo projeto, Moab. Amém. E hoje a gente vai falar um pouco sobre autoimagem, né? Que é a forma como nós nos enxergamos e automaticamente a forma como o mundo nos enxerga. Porque eu acabei de comentar sobre isso e falar, às vezes a gente fica tão ofendido, né, quando as pessoas chegam na gente e falam, nossa, você é isso, você é aquilo, mas a pessoa só está confirmando aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. A forma como a gente se vê. Exatamente assim. E como que essa autoimagem ela é formada? Que foi o que eu acabei de falar. Ela vem se formando ao longo da nossa trajetória. Começa ali desde que a gente era criancinha, pequenininho, e a nossa autoimagem ela vem se formando ali através das coisas que a gente vai ouvindo, das coisas que a gente vai vendo, e a gente vai formando ali aquela imagem, a forma como a gente se enxerga. Concordo com você. Inclusive, eu acrescento outro ponto. Primeiro, a autoimagem ela é construída, a autoimagem ela pode ser destruída com traumas, com decepções, com frustrações, e a partir dali você muda a visão que você tem de si mesma por consequência das percas, dos traumas, das decepções, e aí a pessoa deixa de se ver pelas lentes da sua experiência e passa a se ver pelas lentes da dor, passa a se ver pelas lentes da decepção. E, obviamente, em terceiro lugar, essa autoimagem ela pode ser restaurada, ela pode ser transformada. Então, tanto ela é fruto de uma construção, como ela pode ser o resultado de um trauma, mas ela pode também ser restaurada, ser transformada, e, a partir daí, você ser a mulher que Deus projetou para que você seja. Ok, exatamente isso. E eu quero falar até um pouquinho da minha história em relação à imagem. Eu acho que faz todo sentido. E depois também a gente quer ouvir um pouquinho da sua história também, de como você se enxergava. Eu me enxergava exatamente como o Bueno falou. Qual foi o ditado que você usou mesmo, Bueno? Se sentindo ninguém primo da coisa nenhuma. Me sentindo ninguém prima da coisa nenhuma. Eu me achava a mais feia, a mais tola, a mais burra. Tudo que era ruim, eu me achava. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E onde foi que eu arrumei tudo isso? Por exemplo, eu sempre olhei para mim, vou dar um exemplo que parece bem bobo, mas eu sempre olhei para mim e me achei extremamente bagunceira. Mas por que, embora eu arrumasse as coisas, eu sempre me achava bagunceira? Porque desde que eu sou muito pequena, quando uma bagunça era vista dentro da minha casa, todo mundo falava, só pode ter sido a Moab. Isso é bagunceira. E aquilo foi gerando em mim uma imagem de bagunceira. E por mais que eu arrumasse coisas, parecia assim que estava sempre muito bagunçado. Porque eu me enxergava daquela forma. Eu sou uma bagunceira. Além de bagunceira, eu me enxergava como aquela moça que, pulando, saltando lá para a vida sentimental, eu olhava para mim e falava assim, era sempre a mesma coisa.
que vinha na minha cabeça sempre. Eu pensava assim, nossa, mas o fulano não vai deixar de olhar para fulana para olhar para mim. A fulana é muito mais bonita. A fulana é muito mais inteligente. Essa imagem foi sendo construída através de todos os traumas que eu vinha acumulando na minha vida sentimental. Então, eu vinha acumulando traumas, relacionamentos fracassados, não dava certo com ninguém, e a cada relacionamento que não dava certo, essa imagem de que eu não sou bonita, de que eu não sou boa o suficiente para ninguém, essa imagem se fortalecia ainda mais dentro de mim. E o que acontece quando você acredita em algo dentro de você, quando você tem uma verdade absoluta dentro de você? Tudo vai se materializar aqui fora. Exatamente o que você acredita aqui dentro é o que a vida vai te mostrar aqui fora. Então, exatamente como eu me sentia, como eu sentia que ninguém olhava para mim, de fato parecia que eu era invisível mesmo. E que ninguém olhava para mim. De fato, parecia que realmente eu era o patinho feio, eu era a mais feia. Por quê? Porque eu me sentia assim. Era a imagem que eu tinha de mim. E quando eu me envolvia com alguém que aquele relacionamento não dava certo, só estava manifestando o que eu tinha dentro de mim. Eu já iniciava o relacionamento já pensando, não vai dar certo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. E exatamente como eu me via, era como o rapaz me via. E ali dava um mês e meio de relacionamento, esse rapaz se interessava por outra pessoa e ia embora. Mas por quê? Porque eu tinha isso dentro de mim. A minha autoimagem é de que eu não era boa o suficiente para me relacionar com ninguém que fosse um rapaz bom, que fosse um rapaz honesto, que fosse um rapaz de futuro. A minha autoimagem, como eu me via, é que eu não era boa o suficiente. E, de fato, ele achava que eu não era boa o suficiente, porque ele só estava confirmando aquilo que já tinha aqui dentro de mim, a forma como eu me via. A Bíblia deixa isso muito bem claro, né? Assim como imaginou em sua alma, assim é. Você é o resultado exato daquilo que você se vê. Você conquista aquilo que você crê. Então, as pessoas... porque as pessoas me veem. Não, as pessoas elas estão refletindo aquilo que você se vê. Eu ainda digo mais. Quem você é hoje é o resultado daquilo que você fez ontem e daquilo que você se vê hoje. Quem você será amanhã é o resultado daquilo que você constrói hoje, como você se projeta para o amanhã. Então, imagine um momento tão oportuno como esse, quando no princípio do ano, no primeiro mês do ano, você é convidado para uma proposta de não apenas participar de um projeto, mas muito pelo contrário, você é convidado a mudar de estação. Você é convidado a mudar de atitude, de ressignificar sua postura, sua maneira de ver, de falar, de se relacionar, de se comportar, e tudo isso parte de você. E quando você reconstrói ou constrói essa identidade, constrói esse entendimento, então você se torna a pessoa para a qual Deus te criou. Você se torna a pessoa para a qual Deus planejou. Então, não adianta fazer essa transferência de responsabilidade. Coloca a culpa no inimigo, coloca a culpa no marido, no ex-namorado, coloca a culpa na criação, na família, na sociedade. Não, está na hora de você assumir a gestão da sua vida, construir a sua história e não ficar responsabilizando terceiros pelo destino da sua vida, pelo destino da sua história. Moab está te dando esse presente, está te dando essa oportunidade de você ressignificar as suas dores, reconstruir a sua autoimagem e ter o direito às conquistas tão sonhadas que você tem planejado para 2025. Quando nós nos transformamos, e a nossa transformação, às vezes você pensa que a sua transformação, ela é só isso aqui, só aqui fora. E quantas mulheres a gente vê por aí, né, Bueno?
completamente transformadas pelo lado de fora, bonitas, elegantes, mas por dentro elas estão gritando. E essa foi a proposta que eu venho trazendo para vocês desde o primeiro dia de aula. É a proposta de quê? De que nós mudamos primeiro por dentro. Nós começamos uma transformação interna primeiro, espiritual, emocional, e depois toda essa transformação que vem de dentro de nós, que começa aqui dentro de nós, ela começa a se materializar do lado de fora. Porque não adianta a gente virar um personagem. A mulher de Provérbios 31, que é o que a gente vem trazendo desde o primeiro dia, a mulher de Provérbios 31, ela tinha uma autoimagem completamente ajustada. Ela era habilidosa, ela era inteligente, ela era bonita, ela sabia se cuidar, ela sabia cuidar da casa, ela sabia estar ali no comando dos seus negócios, ela era próspera, ela era totalmente estável emocionalmente, ela era transformada espiritualmente, e tudo isso se refletia do lado de fora. Então, a mulher de Provérbios 31 é considerada a mulher ideal. A Cládina trouxe no primeiro dia, a Cládina comentou aqui com a gente na primeira live, a mãe do rei Lemuel está citando aquela, como se a mãe dele estivesse falando para ele, como não? Literalmente, ela estava falando, meu filho, essa é a mulher para você se envolver. A mulher que tem essas características é a mulher para você se envolver. Olha que mulher incrível em todas as áreas da vida dela. Só que, o que eu acredito? Para você se tornar a mulher de Provérbios 31, mulher com aquelas qualidades incríveis que muitas vezes a gente olha e fala, uau, como que eu vou chegar nesse ponto? Existe um processo. Existe um processo. Nós somos como se fossem pedras brutas que começam a ser ali lapidadas até chegar ao ponto de se tornar um rubi, uma pedra preciosa. Gente, o rubi, a pedra preciosa, que é citada lá em Provérbios 31, né? Que aquela mulher, ela excede o valor. Algumas versões dizem rubi, outras versões dizem finas joias. Nada começa ali a fina joia. A pessoa está lá dentro da mina, encontrou aquela pedra preciosa, e aquela pedra preciosa ela vai sendo lapidada, lapidada e lapidada, até se transformar aquela linda pedra que nós vemos nos anéis, nos pingentes, mas aquilo ali viveu um processo para chegar naquele ponto. Então, nós também, para nós nos tornarmos esse rubi, essa mulher de Provérbios 31 tão encantadora, a gente precisa viver o processo. A gente precisa viver essa transformação, que é o que vem acontecendo desde o primeiro dia de aula. Eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda para você mesma. Eu quero que você responda assim. É o bate-bucha. Eu perguntei, você respondeu. Enumere para si mesma 3 qualidades que você tem que não depende nem da aprovação e nem da indicação de terceiros. Pensa aí, eu sou isso, isso e isso. 1, 2, 3. Se você não conseguiu responder essa pergunta, é porque a sua autoimagem está comprometida. Não está no teu automático. As minhas 3 qualidades são... me ajuda aí. Vamos lá. Se você não conseguiu responder no ímpeto, se você não conseguiu responder imediatamente essa pergunta, você está com uma autoimagem comprometida. E aí eu quero pegar a deixa do que a Moab falou sobre a pedra e o trabalhar da pedra, qualquer que seja a pedra preciosa, primeiro, ela só pode ser trabalhada por um especialista. Muitas pessoas estão feridas e machucadas, Moab, porque se entregaram a processos por pessoas que não tinham condição de trabalhar.
que não tinham habilidades, entraram em relacionamentos, entraram em conversas, se expuseram para quem não tinha maturidade, não tinha habilidade, não tinha consciência, responsabilidade, vida de Deus para poder trabalhar sua vida. Segundo, quando a pessoa vai trabalhar, quando o profissional vai trabalhar a pedra, ele tira os excessos. Ele lapida sem ainda dar forma, porque ele quer chegar na gema da pedra. O processo, ele é doloroso. O processo é pancada. O processo é corte. Então, você nunca será a mulher de Provérbios 31 se você não se permitir ser trabalhada. Se você não abrir mão, se não houver renúncia. Para você se tornar essa mulher, a primeira coisa que você precisa, abrir mão das desculpas, abrir mão das justificativas, abrir mão do comodismo. Eu quero mudar a minha vida. Eu ouço muito isso nos treinamentos, Moab. Eu daria tudo para mudar a minha vida. Mas quando a pessoa é confrontada a uma mudança, é confrontada a um investimento de tempo, investimento de oração, investimento de estudo, investimento financeiro, aí começam as justificativas. Bom, depois que ele lapida e que ele está com a gema, ele ainda não trabalhou a sua melhor forma. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai estudar. Ele vai estudar qual é a melhor maneira de lapidar, de fazer a chamada lapidação fina dessa pedra. Então ele passa dias olhando, colocando a luz para ver a estrutura dessa pedra. E todas as vezes que você se permite ir à luz da palavra, e à luz da revelação, e à luz do tratamento, que você se permite ir à luz do discipulado, da terapia, da moldagem, então você vai compreendendo essas formas. Eu acho assim impossível, desde a primeira live até agora, você não ter se encontrado em áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Depois que essa pedra é estudada, agora vem a lapidação fina. Agora são os cortes cirúrgicos, que de fato vai dar a beleza dessa pedra, a beleza desse rubi. Mas ainda tem mais um processo. Depois vem a lixa grossa, que é para tirar as imperfeições. Depois vem a lixa fina. Depois vem a lixa ultra fina. E depois vem o polimento, para que ela se torne reluzente. Agora, eu volto à primeira pergunta que eu te fiz. Me diga 3 características que você vê em você sem depender da aprovação dos outros. E se você conseguiu, meus parabéns. Agora eu te pergunto, em que parte desse processo você está? E se você não se viu, eu te pergunto, aonde nesse processo você parou? Aonde nesse processo você estacionou? E não se permitiu ser cortada para que a essência, o seu âmago, de fato se manifestasse. Há quanto tempo você não se expõe como um projeto como esse, uma imersão como essa, em que você se coloca diante de um equipamento, em que você se abdica de responsabilidades, de agenda, de movimentação, para dar um tempo a você? Eu quero te parabenizar por isso. Mas, depois que tudo isso é extraído, aí vem a hora da lapidação fina. E aí esse momento é incômodo, Moab, porque vai lá no âmago, naquelas coisas que você não contou para ninguém, naquelas reservas que você tem, naquilo que você esconde, naquilo que pouquíssimas, quase ninguém ou ninguém sabe. E exatamente lá que precisa de tratamento, é no cerne, é no âmago. Aquilo que ninguém sabe, mas Deus sabe. Aquilo que ninguém viu, mas você e Deus estão olhando e vendo. Enquanto você não traz isso ao tratamento, a esse lapidar cirúrgico fino, você não consegue se tornar essa preciosidade. Você tem um grande valor, mas esse valor não é manifesto. Ah, que maravilha, eu estou me expondo. Eu amo o trabalho da Moab. Eu já participei de outros programas dela. Verdade, que maravilha, meus parabéns.
mas você agora está sendo lixada. Que lixa? É a grossa? É a intermediária? É a fina? Porque sem isso você até pode ter sido lapidada, mas você ainda não tem brilho. Depois que passa por esse processo, aí de fato vem o polimento. Então, aonde você está? Em que estágio você está? E a proposta dessa noite é exatamente isso: te convidar a um mergulho profundo, te convidar a uma experiência profunda, te convidar a uma renúncia, talvez, se necessário for, até de um tempo de sono, quem sabe? E a partir daí, você se permitir mergulhar nessa imersão, nesse processo e alcançar essa transformação. Nós sonhamos muito, né, Bueno? Queremos tocar muito nos nossos sonhos, mas a gente às vezes está tão familiarizada com o nosso próprio ambiente, com aquilo que é familiar para nós, porque o que é familiar para nós é muito fácil. É difícil mudar, é difícil se transformar. Nós passamos por esse processo. A gente sempre quer estar ali naquele lugar que a gente confia, que é bem familiar para a gente, que é bem conhecido para a gente. E é por isso, gente, que muita gente não se transforma. Quantos e quantos anos eu quis ficar exatamente aonde eu estava, porque eu tinha, às vezes, medo do desconhecido? Então, a gente pega muito, né, Bueno? A pessoa fala, eu quero uma transformação. Eu quero uma transformação. Mas aí, daqui um pouquinho, como o Bueno falou, começa realmente a vir as desculpas. É a desculpa do tempo, ou se às vezes a pessoa tem filho, coloca a culpa no filho, é por causa do meu filho, é por causa disso, é por causa daquilo. Às vezes você não quer abdicar de um pouquinho do seu sono para você ter, de fato, uma transformação, de um pouco do seu tempo ali no seu dia a dia. Às vezes você não quer abrir mão nem de uma roupa, talvez, muitas vezes para a gente, principalmente para quem é mulher, tem muita mulher que uma roupa ou um sapato novo é muito mais importante do que uma transformação, de fato. E deixa eu te falar uma coisa, de nada adianta isso aqui tá mudado se aqui dentro não tá. E a proposta que eu venho trazendo desde o primeiro dia é que você não seja mais um personagem. É que você não precise mais fingir que tá tudo bem quando, na verdade, não está. É que você realmente tenha um lugar, um ambiente em que você possa ser completamente transformada no seu espiritual, no seu emocional, no seu cabelo, na sua pele, na sua roupa. É isso que eu venho trazendo desde o primeiro dia. Uma lapidação de uma pedra bruta que pode sim se transformar em um rubi. Naquele rubi que brilha, naquele rubi que tem um valor altíssimo, um verdadeiro diamante, uma verdadeira pedra preciosa. Mas você começou, você deu ali o primeiro passo. Você precisa dar o restante dos passos para que você chegue a se tornar esse rubi. Aqui nesses 3 dias, nós demos apenas o primeiro passo para uma grande transformação. Agora, a gente precisa continuar percorrendo esse caminho. Ninguém chega na linha de chegada. Se você correr ali, correr 1 quilômetro, não, eu estou cansada, eu vou parar. Você só chega, só atravessa a linha de chegada se você realmente se esforçar e chegar até o fim. Ali passar pelos obstáculos e, de fato, conseguir chegar na sua linha de chegada. Então, hoje eu te pergunto, qual é o seu sonho? Talvez o seu sonho seja um relacionamento, talvez o seu sonho seja prosperar financeiramente, talvez o seu sonho seja ser curada emocionalmente, talvez você tenha algum trauma muito profundo e você tenha aí há muito tempo que você está querendo ali curar aquele trauma e você não tem conseguido.
Talvez hoje o que você queira na sua vida é se reconectar com Deus. Talvez por causa das coisas que você passou, você tenha perdido aquela conexão, aquele primeiro amor com o Senhor. E é isso que você está buscando, é isso que você está querendo. E tudo isso é possível. É possível. Você precisa acreditar que é possível, mas para que seja possível, você precisa continuar caminhando. Você não pode parar aonde você está hoje, agora. Você precisa continuar essa caminhada para que você, de fato, consiga alcançar essa mudança espiritual, essa mudança emocional, para que você realmente seja essa pedra lapidada, esse rubi, essa joia preciosa, que muitas vezes você vê na vida de outras mulheres e que você deseja para a sua. Aquela mulher que você vê, que já chegou lá, e que você olha para ela e fala, nossa, como eu queria conseguir estar nessa fase, como eu queria conseguir ser dessa forma. Aquela mulher, ela passou por um processo. E você pode chegar muito mais longe, inclusive, do que as mulheres que você admira. Porque nós temos um grande potencial dentro de nós. A gente tem um grande potencial. O que a gente precisa realmente é buscar essa transformação. Realmente entrar, mergulhar de cabeça mesmo. E aí, Moab, eu vejo dois extremos. O primeiro extremo é a mulher que se entregou. Eu não vou conseguir mesmo, e aí ela não cuida da saúde, ela não cuida do emocional, ela não cuida da aparência, ela não cuida do espiritual, ela já desistiu, Se entregou. já se entregou. Esse é um extremo. Mas o outro extremo é aquela que usa a aparência para esconder a carência, que usa a aparência para esconder a dor. E aí, nesse caso, me perdoe, me permita, com muito respeito te dizer, a Bíblia chama isso de sepulcro caiado. É uma pessoa que é muito formosa por fora, mas está podre, vazia por dentro. Nem um extremo e nem o outro vai te trazer a resposta. A que se entregou, via de regra, responsabiliza os outros. É porque fizeram isso comigo. Eu só estou nessa situação. Ah, Moab, se eu te contar a minha história, é porque me abandonaram, é porque me rejeitaram, é porque eu não tive uma boa criação, é porque eu não conheci meu pai, é porque minha mãe não me deu afeto. E aí você responsabiliza os outros pela situação que você está, mas você não toma as rédeas da sua história para mudar a sua vida. Do outro lado, está aquela mulher que ela busca na vida externa esconder o vazio. E como nos nossos atendimentos a gente encontra pessoas assim? Pessoas que vêm com uma elegância muito grande, mas quando encosta a porta do setting terapêutico, a pessoa desaba em lágrimas e mostra o vazio da alma, a lacuna existencial, a falta de propósito na vida, a falta de perspectiva, a falta de sonhos. Eu tive uma experiência, se você me permite, algo tão terrível. Eu atendi uma pessoa e eu queria fazer uma analogia com ela, eu fazer uma comparação com ela. E eu perguntei a ela, existem coisas que você não precisa nem questionar, as pessoas sabem o job. Por exemplo, se eu te disser que você está morta, ela disse, eu acredito. A gente ouve muita coisa, tá? No ambiente terapêutico, só para vocês entenderem, a gente ouve muita coisa. Eu disse, quase que eu disse para mim, não era essa resposta que eu queria, não. Eu queria outra resposta. Se eu te disser que você está morta, ela disse, eu acredito. Eu estou morta mesmo. Eu falei, não, calma, não é isso que eu quero te mostrar. Então, a pessoa usa essa vida externa apenas para esconder a interna. Mas ainda há uma terceira condição, que também me veio à mente, é aquela que esconde a atividade, o ativismo, para dizer eu não tenho tempo de cuidar de mim. Esconde atrás da casa, dos afazeres domésticos, se esconde atrás do trabalho. Eu gostaria muito, como eu gostaria
Mas, infelizmente, eu não tenho tempo. Ah, mas você não sabe qual é a minha rotina. O meu dia começa a tal hora e termina a tal hora, e por isso eu não consigo. Então, você está vivendo em função daquilo que você faz e não daquilo que você é. Você está vivendo em função da aparência e não da essência. Ou você já se entregou e você simplesmente não está vivendo. Você simplesmente passa pela vida. Eu te aconselho chegar na quarta posição, que não é a que se entregou, que não é a que se esconde no trabalho, nas atividades, no ativismo, que não é a que usa o externo para se mascarar, mas é aquela que investe em si mesma e explora a riqueza que tem e se torna essa mulher realizada, equilibrada, saudável e que se torna uma Moab da vida. Engraçado que em 2021, se eu não estou enganada, eu comecei a desenvolver algo que eu comecei a aplicar em mim primeiro, para ver se realmente funcionava. E eu comecei a criar ali um método e aplicar em mim mesma. E nesse método, eu tracei uma trajetória para poder trabalhar primeiro o meu espiritual, depois o meu emocional. Eu fui paciente do Dr. Bueno, fui paciente da Cládina Reis, que estava aqui no primeiro dia de aula, e fui paciente do Marcos Dani. Então, eu fui criando ali um método, olhando para a minha própria vida e pensando o que eu preciso mudar em mim. Obviamente que a gente sempre está se transformando todos os dias, né? Sempre tem alguma coisinha para a gente mexer. Mas ali em 2021, 2022, eu comecei a testar um método em mim mesma. E ali eu fui trabalhando o meu espiritual, me conectando com o Senhor. Depois, em um certo ponto, eu percebi que eu precisava trabalhar o meu emocional. Inclusive, eu passei muito tempo achando que eu não precisava trabalhar o emocional, achando que eu precisava trabalhar somente o espiritual, que era só colocar o joelhinho no chão, fazer um monte de jejum, ficar bem magrinha, parecendo um palitinho, um monte de propósito, e que tudo ia se resolver na minha vida. Até que chegou 2019. E eu estava, embora eu orasse muito, mas eu estava realmente um caco. Eu estava um caco. E eu costumo dizer que eu nem dei trabalho para o Bueno, que eu dei trabalho mesmo foi para a Cládina. Eu falo, a bomba, relógio, quem pegou foi a primeira terapeuta, foi a Cládina. Ela me tirou assim daquele momento de crise. Cada um trabalhou uma parte muito importante. A parte que o Bueno trabalhou em mim foi uma parte de desconexão emocional de algumas coisas do passado que, de fato, travavam toda a minha vida. Então, eu entendi ali em 2019, 2020, que eu precisava de ajuda também emocional. Aí eu entrei em uma segunda fase do meu processo, do meu método. Eu entrei na fase emocional. E eu fui trabalhando o meu emocional, e à medida que eu ia trabalhando o meu emocional, eu ia trabalhando a minha autoimagem e a forma como eu me enxergava. E ali, à medida que eu ia trabalhando o meu emocional, eu comecei a entender também, Lauro, a foto de antes e depois, por gentileza. E trabalhando o meu emocional, desenvolvendo ali, quebrando crenças limitantes, mudando a autoimagem, eu descobri que eu precisava também da parte de fora. Então, eu precisava sair disso aqui para me tornar isso aqui. Isso é uma autoimagem completamente ajustada, gente. Isso é incrível. Com a devida vênia, essa aqui tentava esconder muita coisa, né?
Meu Deus. Isso foi o tempo do jejum, gente. Jejuns e mais jejuns. E não que o jejum não funcione, né? Diga-se de passagem. Nós precisamos jejuar, precisamos orar, mas não é só isso. E vocês entendem que quando a gente trabalha espiritual, emocional e começamos a alinhar de fato as coisas, isso começa a se manifestar do lado de fora. Gente, olha essa moça aqui e olha essa mulher aqui. Essa sou eu. Essa é o passado que ficou para trás e que você... Eu acho isso muito interessante, porque as pessoas, elas tendem a segmentar. Acham que apenas a academia, o botox, a limpeza de pele vai resolver. A outra, não, eu vou para o monte, eu vou para o jejum, eu vou para a vigília. A outra diz, não, eu vou fazer viagens. E qual deles é o melhor? Eu te diria todos. Eu te diria, trate o espiritual, trate o emocional, trate o físico, se desconecte daquilo que não faz sentido, te conecte com aquilo que é relevante para que você, de fato, alcance a sua transformação. Uau! Eu acho que merece um aplauso. O estúdio inteiro tem que aplaudir. Sensacional, gente! Da depressiva com crise de pânico que não dava certo com ninguém, para essa mulher emocionalmente curada, espiritualmente reconectada com... Eu queria a tua foto aqui, Bueno, porque a gente não tem fácil. Temos fácil uma foto do Bueno aí? Vamos ver o desenvolvimento da autoimagem. Gente, isso é sensacional, gente. Isso é uma autoimagem completamente ajustada. Olha o Bueno aqui. Bueno, conta essa fase aqui. Nessa aqui, eu estava com depressão e eu quero, me permita, pastor, líder, me escondendo atrás do púlpito, me escondendo atrás da Bíblia. E aqui eu me escondia das pessoas, eu pregava, eu ensinava, mas quando terminava a reunião, eu me escondia das pessoas, porque eu não tinha prazer, porque eu não tinha alegria, e eu descontava onde? Na comida. Mas eu vivia angústias, dores emocionais, dores físicas, e a minha esposa, com muita sabedoria, me protegia e tentava me estimular, mas ninguém pode fazer nada por você se você não fizer por si mesmo. Exatamente. Até o momento que eu dei um basta, até o momento que eu decidi, não, essa pessoa não tem como permanecer, não tem como continuar. E aí começa o meu processo. Eu só consegui esvaziar a face quando eu esvaziei a alma. Quando eu deixei de usar o espiritual como esconderijo e eu passei a usar o espiritual como, de fato, um instrumento de transformação. E aí eu fortaleci o espírito, eu curei a minha alma, eu tratei os meus débitos emocionais e agora Deus está nos dando a graça de trabalhar o corpo. Aquele homem que detestava atividade física, hoje eu tenho a alegria de superar na minha bike os 50 quilômetros e 60 quilômetros de pedal. E como isso tem trazido muita alegria ao meu coração. Graças a Deus. Do estúdio, todo mundo do estúdio. Isso é autoimagem ajustada, gente. Isso é realmente o processo que nós topamos viver e enfrentar. E aí eu te pergunto, o seu 2025 vai ser igual o 2024? O 2023, o 2022, o 2021, o 2020, você vai continuar se mantendo no mesmo posicionamento que até agora não te trouxe nada de bom. Você vai ficar se escondendo atrás de quê? O Bueno se escondia, a fuga dele era a comida. A minha fuga, sabe qual era? Por incrível que pareça, a minha fuga era orar demais e jejuar demais para fugir daquilo que eu não queria enfrentar. Cada um tem um estilo de fuga. Transferindo para Deus a responsabilidade que era minha. Transferindo para Deus a responsabilidade que era só minha.
Então, a partir ali de 2022, mais ou menos, eu comecei a desenvolver realmente um método que englobasse tudo isso e testei esse método em mim. E como vocês viram, o meu antes e depois, uma autoimagem ajustada é sensacional. E aí, se você me permite, eu conheci 3 Moabs. Eu conheci a Moab que justificava tudo. Moab, você precisa trabalhar isso. Não, mas é por causa disso e disso. Moab, você precisa mudar isso. Não, mas é porque Moab, escuta, você precisa mudar isso. Não, mas é. Tudo ela tinha uma explicação, tudo ela tinha uma justificativa. E deixa eu te falar, a tua justificativa ela é honesta, ela é sincera, ela é verdadeira, mas ela não muda nada. Ela vai te deixar nesse mesmo lugar. Eu conheci uma segunda Moab. Moab é isso aqui. Tá, e agora? Como é que a gente resolve? Moab tem isso aqui. Sim, mas vamos lá. E você vai fazer o quê para mudar? Eu quero sair desse lugar, eu quero mudar. Calma, Moab. Nós vamos trabalhar assim. Não, 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 não. Eu já vi, entendi. Eu ainda estava começando a mostrar, ela já intuitivamente se viu e disse, não, 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 não quero mais, não quero mais, não. Vamos, como é que é? Eu quero mudar, vamos. Eu encontro agora uma Moab dizendo, gente, eu passei por esse processo, eu quero ajudar você a passar. Então, hoje, eu e Moab estamos aqui te convidando para esse processo. Amanhã, você vai estar convidando outras pessoas. Exatamente. Amanhã, você vai estar compartilhando isso com outras pessoas. Então, eu repito, gente, nós não estamos aqui falando do que nós pesquisamos na internet. Nós estamos aqui vendendo um conceito para você. Nós temos um testemunho para te dar. Nós temos uma história para compartilhar. E aquilo que Deus nos deu a graça de vivenciar é o que foi testado, experimentado, está sendo colocado à sua disposição. E aí, eu pensei, eu preciso de algo que trabalhe o espiritual. Quando eu me lapidei, e a gente continua se lapidando, não é, Bueno? É importante falar sobre isso, a gente continua se lapidando. O processo é contínuo. Nós só estamos em um nível mais elevado agora, mas a gente continua subindo para passar para outros níveis, atingir outros níveis muito mais altos do que aquele que a gente está agora. E aí eu falei, peraí, eu preciso de algo que trabalhe na vida da mulher o espiritual, o emocional, e eu preciso, depois do espiritual e do emocional, eu preciso de algo, eu preciso colocar em um mesmo lugar tudo o que uma mulher precisa para ser a mulher de Provérbios 31, para se tornar essa mulher. Eu preciso reunir em um mesmo ambiente, em um mesmo local, milhares de mentores, vários e vários mentores que passaram pela minha vida, que eu conheço, que trabalharam em mim. Eu preciso que esses mesmos mentores trabalhem na vida de outras mulheres, para que elas possam ter essa mesma transformação que eu tive. E eu pensei, o que eu faço? Como é que eu vou criar uma coisa que eu tenha tudo isso dentro do mesmo lugar? E aí que Ou seja, antecipar o processo. Antecipar o processo. Como é que eu posso encurtar um pouco e ajudar outras mulheres a não ter que passar por um caminho tão longo e tão sofrido como que eu passei? Porque o meu caminho podia... e tem uma coisa aqui que eu quero deixar clara, e o pastor está aqui, além de terapeuta e psicólogo, o pastor também está aqui. A gente fala assim, não, Deus me fez esperar tanto tempo. Não joga na conta de Deus isso não. Não joga na conta dele, tá? Você pode prolongar o seu tempo de espera das coisas que você sonha, que você quer para a sua vida, ou você pode encurtar esse tempo. Isso depende muito, muito de você, porque tudo está aqui. Tudo já foi criado por Deus, tudo foi criado pelo Senhor. Tudo está aqui. A gente é que com os nossos problemas, a nossa rebeldia, a nossa falta de coragem de entrar num processo de transformação, a gente é que atrasa as coisas que Deus tem para a gente. Gente, não esqueçam, tá?
que eu ainda vou falar a última, só cortando rapidinho, a última palavra-chave, tá? E o sorteio que a gente está falando desde o primeiro dia vai acontecer lá no final da aula, tá bom? E é só para quem está dentro da aula, tá? Então, se você sair, você não participa do sorteio, só para deixar claro. Pode continuar. Falando do que você coloca, é extremamente interessante e oportuno isso. Eu estou esperando em Deus. Não. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Eu vou te dar 3 versículos. Primeiro, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Segundo versículo, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos, não é somos, é fomos sarados. Mas e por que eu não estou vivendo isso? Porque, o terceiro versículo, eu já citei, eu quero repetir. Assim como imaginou em sua alma, assim é. Então, não é você esperando em Deus, é Deus esperando você tomar atitude. José teve sonhos, e ele seria um grande líder nos seus sonhos. Mas entre o sonho e a realização, foram 20 anos. Foram 13 para ele se tornar governador. Foram mais 7 de fartura. Somam-se 20. Para então o sonho começar a se tornar realidade. Agora, um menino de 17 anos não tinha como alcançar aquele sonho. Mas um homem experimentado de 30 tinha maturidade. Quando Deus promete um filho para Abraão e para Sara, Abraão tinha 70 anos. Quando a promessa se cumpriu, Abraão tinha 100. Ele esperou 30 anos? Não. Deus esperou 30 anos para Abraão se tornar pronto e estar preparado para ser o pai de uma multidão e receber aquilo que Deus tinha para dar para ele. A pergunta que eu te faço é: vai deixar Deus esperando até quando? E pegando o seu gancho, gente, idade aqui não é documento. A transformação, você pode começar em qualquer idade, tá? O bom é que a gente comece o quanto antes, né? Quanto antes, porque você tem mais tempo para desfrutar. Mas talvez você pense assim, nossa, mas eu já estou aqui com 50, eu já estou com 60. Poxa, vou mudar o quê? Muita coisa. Se você tiver mais 10 anos de vida, que escolha que você faz? Você vai passar os 10 anos... Se Deus te dissesse hoje para você, você só tem mais 10 anos de vida. Como é que você quer passar esses últimos 10 anos? No mesmo posicionamento que te atrasou até hoje, ou você quer que esses últimos 10 anos sejam os melhores da sua vida? É você que decide. Compense os anos pelo qual você desperdiçou. Exatamente, que compense todos os anos que você desperdiçou. Então, nunca é tarde para a gente trabalhar a nossa autoimagem, nunca é tarde para a gente se transformar emocionalmente, para curar as nossas dores, as nossas feridas. Gente, eu vejo direto no Instagram mulheres de 70 anos casando com o amor da vida, sim. O que aconteceu com essa mulher? Ela se lapidou, e quando ela se lapidou, ela foi lá e encontrou. Então, não tem, gente, isso de idade. O que conta é você decidir, é você tomar a decisão e realmente partir para essa transformação. E aí, Bueno, eu imaginei, como que eu faço para criar uma coisa que não tenha... Porque a gente sabe que para reunir vários mentores em um mesmo lugar, isso custa uma pequena fortuna. Além do investimento financeiro que não é pequeno, o maior desafio não é esse, o maior desafio é a logística. Exatamente, o maior desafio é a logística. Eu pensei, como eu posso reunir tantos profissionais incríveis, tantas pessoas incríveis que me ajudaram no meu processo, no mesmo lugar, sabendo, Bueno, só para mencionar aqui,
eu não sei se você quer falar, também fica à vontade para dizer que não. Quanto custa uma consulta sua? Bom, hoje está custando R$ 1.200. Uma consulta. A consulta. Mas eu estou desenvolvendo um projeto, que eu lanço ele a partir de março, que um programa meu mínimo vai custar R$ 20.000. Então, como eu, Moab, conseguiria reunir tantos profissionais em um mesmo lugar, quando um deles cobra por uma consulta R$ 1.200, quando eu, Moab, cobro R$ 400 por uma consulta, como eu poderia me doar para tantas mulheres e como eu poderia reunir todo esse pessoal em um mesmo lugar e não cobrar um valor tão alto? Como que eu podia fazer isso e tornar isso acessível para as mulheres, para que elas também pudessem passar pela mesma transformação que eu? E foi aí que surgiu o método AMP 31. Na tela, por favor. E da Somente tela, o símbolo. por favor, com aplausos. Uau! O método AMP 31. Seja a mulher de Provérbios 31. E sim, eu criei um método e eu consegui colocar todos os mentores que passaram pela minha vida, os meus professores, as pessoas que contribuíram para a minha transformação, e eu mesma me desenvolvi para poder também ajudar essas mulheres, e eu consegui colocar tudo dentro de um mesmo lugar. E isso é fantástico, fantástico. Gente, por favor, mostra dentro do AMP 31, pelo amor de Deus. Incrível, isso mesmo, Valéria, é incrível. Eu acho que até hoje, quando eu estava passando o nome dos professores, alguém virou para mim aqui, né, da equipe, e disse: é tudo isso? São todos esses professores? Como que você conseguiu fazer isso? Falei: Deus. Só pode ter sido Deus. Porque nenhum professor me disse não. Todos me disseram sim. Para onde eu vou? Posso ficar aqui? Posso ficar aqui? Gente, isso aqui é dentro do método AMP 31. Aqui no método AMP 31, a gente tem todo um desenvolvimento assim, desde parte espiritual, parte emocional, é para lapidar a mulher completamente. Isso aqui é sensacional. De longe, é a minha maior criação. E eu levei pelo menos uns 3 anos para conseguir desenvolver esse projeto. Aqui a gente tem toda a parte espiritual, com várias missionárias, pastoras, que realmente vão trabalhar a vida da mulher espiritualmente, trazendo realmente você para uma nova conexão em um outro nível de conexão com Deus. Inclusive, a esposa do meu apóstolo Bueno, pastora Lídia Bueno, apóstola Lídia Bueno. Que também pode ser chamada de Linda Bueno. Linda Bueno. E está aqui dentro, Cládina Reis, que esteve aqui com a gente no primeiro dia, está aqui dentro do AMP 31 também. Luana Mota, depois eu vou mostrar para vocês quem está aqui dentro, o rostinho de cada um deles. Então, a gente tem aqui depois a parte emocional, onde a gente vai, de fato, trabalhar o emocional. Então, se a mulher hoje vira para mim e fala: Moab, o meu problema é espiritual, o AMP 31 serve para mim? É claro que serve. O módulo espiritual está aqui. E um detalhe, vai ser ao vivo. Nós não vamos gravar aula no módulo espiritual. Nós estaremos ao vivo com vocês. Moab, o meu problema é que eu sou traumatizada. O meu problema é que, emocionalmente, eu estou muito frustrada, eu estou muito acabada. O AMP 31 é para mim? É claro que o AMP 31 é para você. Porque dentro do AMP 31, estamos eu na parte emocional,
Doutor Bueno Júnior na parte emocional, doutor Marcos Dani na parte emocional, doutora Laísa Matos na parte emocional e muito mais, gente. Moab, eu preciso, assim, desenvolver um treino, eu preciso querer ir para a academia. Eu não sei como treinar na academia. Eu não sei como fazer os exercícios na academia. O MP31 é para mim? É claro que é para você, porque dentro do MP31 a gente tem aula com personal trainer, que vai ensinar para você como você treinar ou em casa ou na academia. A gente vai ter os dois tipos de treino. Tanto para quem está começando nesse mundo de querer treinar, você vai aprender ali os treinos básicos que você pode começar na sua casa e vai aprender também o treino mais avançado, que é depois quando você realmente quiser sair da sua casa, tenho vergonha de ir para a academia. E agora você vai conseguir fazer em casa, Valéria, porque a gente tem treino. Moab, espera aí, só um minutinho, Valéria. Você tá muito... Calma aí. Você nem viu tudo ainda? Você nem viu tudo ainda, Valéria. Calma. Moab, o meu problema é o meu cabelo. Eu não consigo cuidar do meu cabelo. O AMP31 é para mim? É claro que é para você, porque aqui dentro do AMP31 nós temos o módulo cabelo deslumbrante. E a gente vai ensinar para você, aliás, as profissionais vão ensinar para você como que você pode cuidar do seu cabelo em casa. Se o seu cabelo tem luzes, a gente vai ter aula. Se o seu cabelo é tingido, a gente vai ter aula. Se o seu cabelo é um cabelo crespo, é um cabelo afro, a gente vai ter aula. A gente vai ter aula de penteado. Eu quero aprender a fazer um penteado para ficar um pouco mais elegante. O AMP31 é para você e a gente também tem aula disso. Uau! Moab, eu preciso aprender sobre imagem e estilo, sobre etiqueta e elegância. Eu quero aprender a fazer uma mesa posta. O AMP31 é para mim? É claro que é para você, porque a gente tem aula de imagem e estilo, a gente tem aula de etiqueta e elegância, a gente tem aula de cuidados com a pele, a gente tem aula de maquiagem, a gente tem aula de mesa posta. Gente, isso aqui é absurdo. Eu acho que ninguém nunca criou o que eu criei. Moab, eu preciso aprender a me relacionar. O MP31 é para mim? É claro que ele é para você, porque a gente tem módulo de relacionamento também, para te ensinar como você se relaciona. Moab, eu já sou mãe, eu tenho uma criança. O AMP31 é para mim? É claro que ele é para você, porque a gente tem aula também. Aula de mãe solo, aula de como criar os seus filhos, a gente também tem aula disso. Moab, eu quero abrir um negócio, eu quero empreender, eu quero trabalhar da minha casa. E eu não sei por onde começar. Eu não sei o que é que eu faço. O AMP31 pode me ajudar? É claro que pode, porque a gente tem também o módulo Mulher Próspera, com vários tipos de renda extra que você pode começar. A gente vai ensinar várias coisas que você pode fazer para você começar a ganhar dinheiro, fazer dinheiro de dentro da sua casa. A gente tem aula também de como montar a sua primeira empresa dentro da lei. A gente tem aula emocional relacionada ao dinheiro. A gente tem tudo por aqui. E ainda a gente tem os bônus, né? Gente, a gente tem os bônus, pelo amor de Deus. Além de tudo isso aqui que eu já apresentei para vocês, a gente ainda tem vários bônus. Aqui dentro do AMP31, a gente tem o meu livro, meu primeiro livro, o primeiro livro que eu lancei, que se chama Por que Não Me Casei Ainda. Esse livro é sensacional, ele é transformador. E que a primeira edição esgotou rapidamente. O Bueno estava no lançamento do meu livro na época. Todos os livros que vieram para cá esgotaram. No meu Instagram tem um destaque só de depoimento sobre esse livro. Esse livro, gente, ajudou até mulher que tinha acabado de ganhar bebê e estava ali no hospital, passando ali por um mau momento,
meninas que tiveram bebê e que não estavam com o pai do lado ali, então estava passando um momento muito difícil de ter a criança ali sozinha, e esse livro aqui, que é o meu primeiro livro, fez toda a diferença nesse momento. E o restante dos bônus, gente? Vamos lá que a gente tem mais. A gente tem uma biblioteca, gente. A gente tem uma biblioteca dentro do AMP 31 com vários livros que eu mesma selecionei para estarem aqui dentro. Porque a mulher que ela lê, ela é muito mais desenvolvida, ela tem uma mentalidade com outro, ela tem outro nível de mentalidade. É outro tipo de conversa que você tem com uma mulher que ela está acostumada ali a ler livros interessantes. E a gente tem um outro bônus que eu não estou vendo aqui, mas ele tem, que é a aula da agenda, né, Karen? A aula que como que você vai aprender ali a montar a sua agenda, entendeu? A dividir melhor o seu tempo. Essa aula também está aqui dentro, como bônus. E eu sei que você deve estar aí se perguntando, socorro, quanto que é isso? Daqui a pouquinho eu te falo. Vai lá para os professores. Agora eu vou apresentar para você quem serão os seus professores, os seus mentores dentro do AMP 31. Um deles já está aqui do meu lado, Bueno Júnior, que vai, de fato, trazer aí toda a parte de dependência emocional. E olha, falando um pouco da equipe que a Moab conseguiu reunir, essa é uma façanha que realmente não é um discurso, realmente é desafiador. E ela, com todo esse jeitinho peculiar, ela foi trazendo e sem colocar todo o projeto. Eu queria que você me ajudasse a trabalhar mulheres assim, 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 e aí ela foi trazendo, e ela foi buscando contatos, e ela foi trazendo, e ela foi criando conexões. E o que eu acho muito interessante, eu não tenho como não falar isso, era aquela pessoa que se sentia um ninguém, e agora está trazendo um projeto único, está trazendo um projeto singular, e ela está compartilhando com vocês aquilo que ela vivenciou, a experiência que ela teve, o processo pelo qual ela passou. E eu não sei se você conseguiu fazer esse cálculo, se você fez esse cálculo, Moab. Você não mensura quanto ela investiu. Mensuro mais... Aliás, não mensuro, porque o último curso que eu comprei agora, em dezembro, ele está me saindo quase R$8.000. Somente o último curso. Um treinamento. Um treinamento que eu comprei agora em dezembro, que a gente estava em São Paulo, né? Em dezembro, que nós estávamos em São Paulo, um treinamento que eu comprei, ele está me saindo 7.000 e alguma coisa, é quase R$8.000. Isso, gente, só faz quem realmente quer mudar de nível, quer mudar de fase, quem quer permanecer no mesmo lugar. Talvez você olhe e fale assim, nossa, mas você deve ser muito rica. Gente, isso aqui não é, a gente não, como que eu ia falar? Ai, meu Deus, ao vivo, quase caí, mas tá tudo bem. É. Isso não é uma questão de ser rica ou não, de ter dinheiro ou não, isso é decisão. Porque o primeiro curso que eu comprei, eu não tinha praticamente nada, estava com a corda aqui, ó, no meu pescoço. E essa é uma desculpa que as pessoas têm. Quando você é desafiado a entrar num projeto, eu não tenho condições. Mas, se eu tivesse condições, eu entrava. Não, você não tem condições exatamente porque te falta transformação. Então, quando você entra no processo de transformação, você não apenas muda a sua história, como você muda a sua realidade, inclusive a realidade financeira. E essa é a desculpa de sempre, né, Bueno? A desculpa de sempre, eu não tenho condições. E, enquanto você não entra num processo de transformação e muda isso, você vai continuar sem condições. Bom, mas dá para mostrar mesmo quem foi que a Moab conseguiu trazer? Quem eu consegui trazer? Vamos ver, vamos conhecer. Carla Costa, que vai dar a aula de como que você consegue ajustar a sua agenda, o seu tempo, tá? Porque quando o seu tempo está ali bem ajustado, bem, como que eu vou falar? Bem, me ajuda aqui, Bueno.
Alinhado. Bem alinhado, você rende muito mais. Você produz muito com pouco esforço. Exatamente. Karina Lino, dando aula de maquiagem, para que vocês aprendam a se maquiar em casa. Passa aí, gente. Renda extra, para você que quer começar a fazer dinheiro sem precisar sair do conforto da sua casa. Karen Carvalho, Maiara Lessas, Keise Silva, Gentilma Ribeiro, todas essas mulheres vão ensinar você meios de como você conseguir fazer uma renda extra de dentro da sua casa, do conforto da sua casa. Vai lá, gente. Natalino Borges, gente, este homem, Bueno não me deixa mentir, este homem, com relação a dinheiro, é um terapeuta brilhante. E foi um homem que quebrou várias vezes, que não sabia lidar com finanças, não somente resolveu sua questão financeira, ressignificou as causas que lhe levavam a constante endividamento, como além da prosperidade que ele alcançou, agora ensina pessoas a prosperar. Keren Leite, fantástica no mundo digital, e ela vai ensinar para vocês como ganhar dinheiro através do mundo digital, do conforto da sua casa. Leila Rodrigues vai ensinar para você, se você fizer parte do MP31, como montar a sua primeira empresa dentro da lei, totalmente legalizada, porque tem muita gente que se perde, não é, Bueno? Exatamente. E quando descobre, está completamente complicada com a Receita Federal. Ou abre uma empresa sem a devida orientação. Exatamente. E aí, em vez de ganhar dinheiro, quebra financeiramente. Quebra financeiramente. Vamos lá, gente. Marielle Camilo, que nós conhecemos. Para quem já ouviu falar no Pablo Marçal, Marielle era bem próxima, aliás, acho que continua sendo bem próxima do Pablo Marçal, lá de São Paulo, vai dar aula de criação de filhos. Inclusive, ela tem uma imersão, que ela realiza essa imersão no resort do Pablo. Exatamente, Marielle tem uma imersão que realiza dentro do resort do Pablo Marçal. Laísa Matos, terapeuta, nossa amiga, vai dar aula também de mãe solo e também do poder da lei da atração. Próxima aí, gente, que tem muita gente aqui para a gente mostrar. Vamos lá. Lídia Bueno, a linda esposa do apóstolo Bueno. Ana Beatriz, diretamente de Alphaville, São Paulo, para dar também aula de autoimagem. Suzana Salazar, uma mulher fantástica, irmã do apóstolo Bueno. Elas estarão na parte espiritual, essas duas, e a Ana vai estar na parte emocional. Bueno Júnior, Lauro Ferreira, o nosso mestre para lidar com ansiedade. Se você é ansiosa, o Lauro vai ser fantástico na sua vida, pode acreditar. Marcos Dani, Laísa Matos de novo, porque ela está também na parte emocional. Marcos Dani, para relacionamento, é um terapeuta fantástico. E não só para relacionamento, né, Bueno? E o Bueno Júnior, um grande mestre, mestre de todos nós, esse cara é sensacional. Sara Puck, dando aula de imagem e estilo. Josélia Souza, dando aula de mesa posta. Débora de Lima, dando aula de etiqueta e elegância. Gente, quem conhece a Débora? Para mim, a Débora é a mulher mais chique, mais elegante que eu já conheci. E Débora tem uma singularidade, que eu acho muito interessante. Primeiro, ela é uma mulher elegante em qualquer momento. Em qualquer lugar que você encontrar a Débora, você vai encontrar uma mulher elegante. E ela consegue ser elegante e fina com simplicidade. Ela não tem a pedância que muitas mulheres têm, a prepotência que muitas mulheres têm. Não, ela tem uma meiguice na maneira de falar, uma firmeza na hora de decidir, uma elegância pessoal muito grande, mas ela não perde a ternura. Então, isso é algo realmente muito singular. Eu acho isso muito, muito interessante. Quem mais está com a gente no MP31? Patrícia Moreira, mas, Samara... Como é que você conseguiu juntar tanta gente assim? Até eu não estava lá agora. Eu consegui, gente, eu consegui. Patrícia Moreira, Samara Sahara, Lohane Moreira, Dandara Felício, todas elas vão dar aula de cabelo. Gente, se você está com problema no seu cabelo, essas moças aqui
vão te ensinar a dar um jeito do conforto da sua casa. O que eu queria com o método AMP e o que eu quero com a MP31? Que a gente não precise, Bueno, sair de casa para procurar todos esses profissionais, que a gente consiga ganhar uma grana de dentro de casa, que a gente consiga realmente fazer o que eu fiz, gente, porque eu não sou uma mulher de tanto no cabeleireiro, mas eu consegui. Olha o meu cabelo hoje, gente, para um cabelo que era loiro e totalmente destruído. Infelizmente, Maria, você vai perder o sorteio do final. Então, o meu cabelo era muito sofrido e eu consegui cuidar do meu cabelo em casa e transformar nesse cabelo aqui que vocês estão vendo, que vocês viram até melhor por foto, eu acredito. Então, essas mulheres aqui, elas entendem muito de cabelo e vão ajudar muito vocês. Quem mais? Gente, Lisandra Carmona dando aula de treino físico, Edna Veloso, uma terapeuta brilhante que vai falar sobre o treino físico relacionado às emoções. Aula de nutrição, eu nem falei isso, né? A gente tem um nutricionista esportivo, Jaderson Ferreira, dentro do AMP31. Isso é fantástico. Quem mais, gente? E Moab vai estar também compartilhando sua experiência, sua expertise, sua história, de uma maneira muito assertiva e terapêutica. Exatamente. E aí você deve estar desesperada, se perguntando. Deve estar custando mais ou menos 5 mil reais isso aqui. Não, não é 5 mil reais, não, Bueno. Não é 5 mil reais. Não acredito. Então, 4 mil, 4.500? Não, também não. Também não? Também não. Eu consegui fazer uma coisa fantástica. Não sei como. A Valéria disse que paga 2 mil. Ó. Valéria, você paga 2 mil? Eu tô achando que eu vou mudar o preço. Já que tem gente querendo pagar 2 mil, eu tô achando que eu fui boba. Eu tô achando que eu fui muito boba no que eu fiz. Gente do céu, misericórdia. Tô achando que eu fui boba no que eu fiz. Mas quanto é, gente? Quanto que é para você ter todos esses professores, para você trabalhar o seu espiritual, para você trabalhar o seu emocional com essa quantidade de terapeutas, para você trabalhar o seu corpo, o seu cabelo, a sua pele, aprender a se maquiar, aprender a cuidar do cabelo, aprender sobre renda extra. Quanto que é para você ter o meu livro de bônus, para você ter uma biblioteca de livros com livros que eu mesma selecionei e, principalmente, para você ter vários de nós ao vivo, onde você vai ter a oportunidade de contar ali um pouquinho da sua história, R$1.000. Eu tô achando que eu fui boba mesmo. Definitivamente eu fui muito boba. A expectativa tá alta, viu? Eu fui muito boba quando eu decidi o preço desse negócio aqui, gente. O preço desse... Eu tô achando que na próxima turma não vai ser mais esse valor. Não vai ser. O ticket ficou muito baixo. O ticket ficou muito baixo. Que isso? Quanto custa para você ter tudo isso? E nas aulas ao vivo, olha aí, já soltaram, gente. R$597 à vista ou 12 vezes de R$59,58. Gente, isso aqui é mais barato que uma pizza. Pelo menos aqui na nossa cidade, uma pizza grande tá o quê? R$80? R$86? Depende, né? Se for uma calabresa. Se for uma calabresa, é R$80. Mas se for uma de, por exemplo, de carne seca, aí já é bem mais caro do que R$80. Gente, R$597 à vista ou em até 12 vezes de R$59,58. Gente, isso aqui é sensacional. Eu não conheço ninguém que conseguiu criar uma coisa dessa, que conseguiu juntar tanta... Gente, faltou professor aqui, viu? A Luana Mota está aqui dentro também. Quem conhece a Luana Mota sabe o testemunho que a Luana Mota carrega. Luana foi divorciada por 3 anos. Depois de 3 anos, Deus restaurou o casamento dela
e ela se casou com o mesmo marido e tem uma família linda, incrível, que é um testemunho para todo mundo que vê, além de ser uma grande empresária. E os dois trabalham com restauração de E casamento. os dois trabalham com restauração de casamento. Teve professor que não apareceu aqui não, viu, equipe? Teve professor que não apareceu aqui, equipe. Então, R$ 597 à vista. Mas a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Não é bueno? Com absoluta certeza. É você que precisa decidir dar esse passo hoje e transformar a sua vida. A gente já se transformou. A gente já está num nível bem mais alto e continuamos subindo a escada. Agora, é você que precisa trilhar esse caminho. É você que precisa. Uau! Aplausos para a Valéria, que já adquiriu o projeto dela. Muito Que bem, maravilha! Valéria. É isso aí, Valéria. Gostei de ver. Essa está decidida. Essa a está mudar a sua decidida a mudar a sua história. Exatamente isso. É assim que a gente muda a nossa história. Não adianta, falando bem sério mesmo, gente, não adianta. A sua vida não esquece, a sua vida não mudará enquanto você não tomar uma atitude. Não tem como. Eu quero pedir sua licença, eu quero deixar a minha palavra e eu preciso me despedir porque eu tenho que viajar agora. Eu faria essa aula remota, eu não viria para cá. E aí, a palavra da Moab me constrangeu. E eu segurei a minha viagem, ela vai acontecer agora, ela aconteceria ao meio-dia. Eu fiquei para estar com você ao vivo, e deixa eu lhe falar, aqui isso não é um preço, isso tem valor. Com muita sinceridade, o valor que a Moab, como ela falou, o valor que ela está cobrando por todo esse programa não é 50% da minha consulta. Eu estou pegando apenas o meu valor como exemplo. Agora você pegue todos esses profissionais e você vai buscar ser atendido por cada um deles. Imagine o quanto você pagaria. E você ter todo esse... Só mais uma pergunta. Isso aqui vai ficar disponível pelo menos uns 3 meses para eles? De jeito nenhum. Ah, não é 3 meses, então. De jeito nenhum. 60 dias. Não. Você vai poder acessar o método MP31 por 1 ano. Como assim? 1 ano? 1 ano. E nesse 1 ano que você vai poder estar aqui dentro, a gente vai colocando também, acrescentando outros professores, outros mentores que eu achar necessário, a gente também vai jogando aqui dentro. E durante 1 ano, todas as aulas novas, todos os mentores novos que surgirem, você vai ter total acesso. Aí eu já não tenho mais nem o que falar, porque eu imaginei que você teria acesso aos 60 dias, 90 dias, acho que seria um tempo suficiente para você adquirir todo o conhecimento, mas não, você pode rever isso quantas vezes você quiser. Você pode começar e recomeçar o projeto quantas vezes você quiser. Então, eu não sei o que é que você está esperando. E eu nem cheguei na parte, e isso eu só vou contar profundamente para quem estiver dentro do AMP 31. Gente, a gente vai proporcionar uma das maiores experiências espirituais para quem estiver lá dentro. Só que isso eu só vou contar lá dentro. Meus parabéns. Eu estou orgulhoso de você. Obrigada. Eu estou grato pelo resultado, pela entrega que você está fazendo. Obrigada. Porque a gente fica muito feliz. Caiu aqui. Ah, não, ele abriu uma outra página. Tá. A gente fica muito feliz em ver o fruto do nosso trabalho. E eu fui um dos que participei desse projeto. Isso me deixa extremamente alegre, extremamente grato. Eu desejo que todos vocês que estão nessa aula se empenhem, se esforcem, passem no cartão, lute, faça aquilo que é possível você fazer para você entrar, mergulhar nesse método e ter a sua transformação. Deus abençoe. Deus abençoe, apóstolo. Muito obrigada mesmo. Gente, agora vamos para o nosso sorteio. E a última palavra-chave é
virtuosa. Virtuosa é a nossa última palavra-chave. Virtuosa. E aí, gente, vamos começar o sorteio? Só vale para quem está dentro da aula, para quem não está valendo. Vamos lá, por onde que vai sortear? 1 minuto, gente, 1 minuto. Enquanto isso, vão se inscrevendo aí no AMP 31. Sim? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida a respeito do método? Quem quer tirar alguma dúvida, levante a mãozinha. Tem gente que está com a mãozinha levantada, mas eu não sei se é porque quer perguntar alguma coisa ou se é porque apertou sem querer. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Acho que elas querem sorteio. Tânia, você quer perguntar alguma coisa ou você levantou a mãozinha sem querer? Responde para mim por mensagem. Eu acho que elas devem ter apertado sem querer, porque desde que começou a aula que está a mãozinha levantada. A inscrição? A inscrição ela fica aberta por poucos dias, tá, Thaís? Poucos dias, tá? Poucos dias. Porque a gente precisa começar a dar as aulas, tá? Então, as inscrições não vão ficar abertas por muitos dias, porque a gente realmente precisa começar o método. Então, vamos lá, gente? A gente vai sortear, você tem que saber as 3 palavras. Isso. A gente vai sortear, tá? Apaga aí para mim as palavras, gente. Não é para escrever, tá? Não, pode ser que seu sorteio. Já falou as 3 palavras. Já, mas todo mundo acredita, todo mundo está na aula, sabe? Então, vamos sortear. Sorteia agora para mim aí, por favor. Clica no sortear, sorteando. Tem que estar ao vivo. A pessoa tem que estar aqui ao vivo, tá, gente? Se não tiver, a gente vai sortear uma outra pessoa que esteja aqui, tá? Para poder ser justo com todo mundo que está aqui na aula. Quem que é? Alminda Barbosa. Alminda, você está aqui. Quais são as 3 palavras-chave? Diga para mim. Abra o microfone. Rubi, feminilidade e Não estou ouvindo virtuosa. ela, gente. Ela tá falando. Peraí. Só um minutinho. Ela falou Rubi. Fala, Rubi, feminilidade e virtuosa. palmas para ela, equipe. Muito bem. Obrigada. Você ganhou o feliz. acesso. Está feliz? Você Nossa. ganhou o acesso ao meu curso que se chama Caminho da Cura. Lá eu não estou ao vivo, tá? São aulas gravadas, mas tem muito conhecimento da parte emocional. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você, tá? Aí o pessoal do suporte vai te chamar para poder te enviar o link. Ela chama? Você chama o pessoal do suporte no grupo de WhatsApp, você entra lá no grupo de WhatsApp, nos participantes do grupo, e tem lá escrito suporte, Moab Garcia. Aí você chama no WhatsApp do suporte, tá? E aí o suporte vai te dar acesso ao curso, vai te enviar o link e você vai poder ter acesso ao curso Caminho da Cura, que já ajudou várias mulheres, inclusive gente que está aqui na aula, já foi ajudada demais pelo Caminho da Cura, tá? E eu estou muito feliz que você ganhou. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Glória a Deus. Que você tenha muito, aproveite muito, muito, muito esse curso, porque assim, ó, a Thaís já fez, verdade, é um curso muito bom. A Thaís já fez o curso. E ele é muito... Thaís, abre o microfone aí. Como é que é ser mentorada por mim, Thaís? Abre o microfone, não precisa nem abrir a câmera, que talvez você não queira abrir a câmera. Cadê a Thaís, gente?
Thaís, você ainda Oi, tá aí? Mavi. Oi! Tô Como aqui. é ser mentorada por mim, Thaís? De vez em quando eu dou um puxão de orelha, né, Thaís? Sim, dá uns puxão de orelha. Mas é muito bom, assim, Nossa, de verdade. Vocês se inscrevam no método, porque de verdade vai fazer muita diferença na vida de vocês. De glória a verdade. Deus, é o que eu preciso mesmo, viu? Parabéns, Alminda, parabéns mesmo. Glória a Deus pela Obrigada, sua vida, tá? obrigada. Oi? Alminda, e entre no AMP 31, tá? Porque vai fazer toda a diferença também na sua vida, com certeza. Gente, o AMP 31 é para todas as idades, tá bom? Nós não temos uma faixa etária, serve para todas as idades. Não percam essa oportunidade, que essa oportunidade é de ouro. Vocês não vão encontrar uma reunião de tantos profissionais em um mesmo ambiente, dando aula ao vivo. A aula ao vivo, gente, você consegue acessar o professor. Você consegue ligar ali o microfone, perguntar a sua pergunta, ele esclarecer a sua dúvida, te ajudar ali ao vivo. Isso é sensacional, gente. Só não se transforma com a MP31 quem realmente não quiser se transformar. Então, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Você tem que querer a transformação. E eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigada. Oi? Ah, alguém tem pergunta? Eu falei que ia dar 5 minutos, né? A equipe está aqui me lembrando que eu falei que eu ia dar 5 minutos para alguém que queira fazer alguma pergunta. Então, se você quer fazer alguma pergunta, a hora é agora. E se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, tá? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, levanta a mãozinha. Sim, Alminda. Fale, minha querida. Liga o microfone, liga o microfone. Eu quero te agradecer muito pela o cursinho que você deu nos 3 dias. Eu fiquei muito feliz, que eu sou uma pessoa assim que nos últimos tempos eu estou com muita dificuldade. E eu fiquei muito feliz desses 3 dias de mentoria de você ser passado para a gente. Foi E um prazer ser você. que Deus te abençoe grandemente sua vida Amém. e seu trabalho. Obrigada. Foi um grande prazer servir vocês, tá? Servir vocês com todo o meu conhecimento, com uma parte, né? Uma parte mínima do meu conhecimento, mas que eu tenho certeza que foi muito válido para cada uma de vocês. E todo mundo sabe que quando eu convido para aula gratuita, eu não convido para enrolar. Todo mundo sabe que eu realmente venho com conteúdo para as minhas aulas. Então, foi um prazer, tá? Foi um prazer imenso servir vocês durante esses 3 dias, tá? E como ninguém, não é uma pergunta, eu só quero agradecer por essa palestra incrível. Foi um prazer, tá, Joyce? Pode ter certeza que o prazer foi todo meu, gente. Foi até muito mais meu do que de vocês. Então, entrem no AMP 31, tá? Não percam essa oportunidade de verdade. Isso aqui, eu tenho certeza, se vocês mergulharem aqui dentro, não tem como a vida de vocês não ser transformada. Não tem como a vida de vocês continuar a mesma vida que vocês têm levado. Não tem como. E agora, vamos finalizar com uma oração. Vamos orar rapidinho para a gente agradecer por esses 3 dias, por esse momento, tá? Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos entrar na Tua presença, nós queremos Te louvar, glorificar o Teu nome. Senhor, obrigada por esses 3 dias, obrigada por cada uma dessas mulheres, Pai, que resolveu investir o seu tempo nesses 3 dias, Senhor, de aula, nesses 3 dias de imersão. Cobre elas com o Teu sangue, Senhor, que o Senhor abra a mente, os olhos delas, que o Senhor renove as suas forças nessa noite, que o Senhor, Pai, fortaleça elas para que, de fato, elas queiram transformar as suas vidas da mesma forma que um dia o Senhor abriu os meus olhos e eu percebi que eu precisava mudar de vida, Deus. Senhor, cuida delas, eu não conheço a história de cada uma, eu não sei nem ao menos onde cada uma delas mora, mas o Senhor conhece.
Então eu te peço, visita cada uma delas, Pai, cada uma no seu ambiente, cada uma aonde elas estiverem, visita elas, Pai, e cobre elas com teu sangue, renova as forças, renova a fé, cura, restaura, transforma, em nome de Jesus, sê com elas, Espírito de Deus e da verdade, aonde elas pisarem, a planta dos pés dela, que tu esteja com elas, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te glorifico e eu sou grata pela vida de cada uma delas e pela tua presença, Espírito Santo, em cada um desses dias de aula. Obrigada pela vida da minha equipe, que se esforçou tanto para que esses 3 dias de aula pudessem acontecer. Obrigada pela vida dos meus convidados, que não mediram esforços para estar aqui, Senhor, nessa imersão, Pai. Obrigada, e obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus, porque eu sou apenas um instrumento do Senhor, eu sou apenas uma ferramenta tua, Pai. Em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, Pai. E eu entrego a vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, nas tuas mãos, assim como eu tenho entregado a minha, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E eu vou me despedindo de vocês. Um beijo grande e até o ANP 31 para quem vai estar comigo lá dentro. A gente vai viver uma grande experiência de transformação juntas. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém.